Bem, pessoal, então vamos começar aí o nosso projeto, né? Usando o CodeSys e gravar aí um novo projeto, criar um novo projeto, né? Coloquei com o nome do nosso magazine, conforme a documentação. Que nesse caso eu vou usar o CodeSys como Raspberry Pi, porque eu tenho um Raspberry Pi, eu vou depois brincar um pouco, mas lá foi pedido somente uma plataforma CodeSys, você poderia colocar só o runtime. Você pode colocar o runtime somente para você testar aí na sua casa, tá bom? Uma vez criado, ele vai ter aí uma estrutura, né? Já criando a sua primeira árvore do projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso vai ser criar as minhas estruturas de dados, tá? Que ela vai ser a base para começar a criar os meus blocos de função. Então a gente está tratando aqui daquela parte de organização daquelas do que a gente falou no último artigo. Então eu criei uma pastinha para colocar todas as minhas UDTs, para ficar, né, uma questão de organização. E dentro dessa pastinha, outra pastinha, que eu vou colocar minhas UDDs, né, dos modos de operação. O engraçado é que o CodeSys chama de Data Unit Type em vez de User Data Type. É a mesma coisa, então eles chamam de DUT em vez de UDT, mas é basicamente a mesma coisa. E você vai ver muita gente nomeando como UDT. A forma que eu fiz é nomear como UDT, que é o, vamos colocar assim, é um nome mais universal, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Né? Cria ali com a minha estrutura de dados, lá uma struct, né? E eu vou colocar aqueles campos que a gente definiu, né, no último artigo. E eu deixei também nessa página do artigo lá do site do PLC Engine Software. Se você estiver vendo pelo, se você por acaso estiver vendo pelo YouTube, tá? Você vai poder ver isso aí. Você vai poder ver que a gente tem já umas estruturas de dados pré-definidas. Conforme a gente vai programando, talvez a gente vai dar uma melhorada nessas estruturas de dados, tá ok? Seria aí até que normal, né? Então, só para que vocês saibam disso. Então, vou criando uma por uma lá. Eu criei a minha principal ali de interlocks porque ela vale para várias outras estruturas que eu vou usar, né? Então, deixar ela fora ali da pastinha no modo de operação. Criando ali já uma por uma das que eu vou usar no modo de operação. Se você olhar lá no documento, você vai perceber que eu estou fazendo meio que de baixo para cima, né? Porque, por exemplo, essas falhas do modo de operação elas vão ser utilizadas por outras estruturas. Então, assim, eu vou criar uma estrutura que depende de uma outra porque eu vou colocar lá dentro. Então, eu começo criando pela de baixo. Ah, podia começar criando pela de cima? Posso. Vai estar lá, vai estar com um erro, vai estar faltando. Eu vou criando, criando, criando. Conforme eu criar, o erro vai morrer, né? Então, eu vou aí colocando cada um dos elementos que foram definidos lá na documentação. Tá? Então, ou seja, a programação ela é orientada pelo documento, orientada por aquilo que eu preciso fazer, tá certo? E aí, você já vê ali, ó, que o status do modo de operação já está dependendo da UDT de falhas do modo de operação, tá ok? Que eu já criei anteriormente. E eu vou criar uma por uma, né? Ou seja, vai ser um vídeo bem chato, bem maçante. Vocês vão ver eu criando um monte de DT. Mas é isso que todo mundo estava pedindo, não era? Era para mostrar a programação? Então, a programação começa assim, com uma organização dos meus dados. Como é que eu vou criar meu bloco de modos de operação se eu não tenho criado, né, as minhas UDTs, as minhas estruturas de dados que vou utilizar lá dentro?
Não tem como, né? E você pode ver que eu vou criar, inclusive, as que eu vou utilizar depois para IHM, né? E você vai estar percebendo que os nomes estão um pouquinho compridos para as UDTs, tá? A gente tenta usar sempre nomes que dão uma descrição, mas às vezes o nome fica um pouco grande, né? Fica um pouco ruim, né? Então é importante, depois com o tempo a gente pode melhorar esses nomes. A outra coisa que você está vendo é que a gente tem que ter uma coerência. E eu não estava tendo coerência quando eu estava fazendo isso daí, tá bom? Então o que, que eu fiz? Olha, eu fiz uma refatoração simples. Eu estava colocando modos de operação como final do meu nome. Então era comandos, modos de operação, status, modo de operação, e de repente eu coloquei modos de operação e HM. Então isso não é legal. Você tem que ter uma coerência no que você está fazendo. Né? Se todos têm a funcionalidade e depois da onde ele pertence, por que eu fui colocar da onde ele pertence e depois a funcionalidade? Não, se eu estou fazendo de um jeito, eu mantenho dessa forma. Ah, tem um jeito certo de fazer? Olha, não existe uma regra assim, uma norma que vai dizer, olha, você é obrigado a fazer. O que tem é, seja coerente. Né? Se você colocou todo mundo com a função e depois o modo e depois você colocou da onde ele vem, é isso que você tem que fazer, tá? E é isso que eu estou fazendo, né? Que eu estava fazendo. Eu comecei a errar, opa, deixa eu consertar. É normal, cara. Ninguém vai pegar assim e vai decorar tudo de um jeito que de automático, de primeira, você vai fazer tudo certinho. Impossível. Logicamente, você já criou uma padronização do seu software, né? Passou-se um tempo, você, já tá ali com tudo aquilo na cabeça. Vamos colocar assim, você já tá meio bitolado, né? E aí a coisa vai realmente sair com muito menos erro, né? Não é esse caso. Esse caso aqui a gente está mostrando uma situação que a gente está começando do zero, que a gente está criando tudo do zero, a gente ainda não tem uma padronização, a gente está tentando só ser organizado. Então muita coisa a gente está errada, muita coisa vai estar certa. Então a gente vai consertando conforme está produzindo. A gente vai percebendo um amadurecimento daquilo que a gente estava estudando, né? Opa, calma aí, a minha orientação, como que vai ser? Como que é a minha estrutura? Vou ter que olhar sempre a documentação. Calma aí, eu estou fazendo isso, mas isso aqui eu estou fazendo da minha cabeça, eu estou seguindo o que é realmente a orientação da documentação. A documentação será que está boa ainda? Será que eu não tenho que melhorar? E a gente melhora também, né? Então isso é algo muito importante da gente perceber. E você vê, né? Gerar essa documentação, essas estruturas de dados também, leva um pouco de tempo. Vocês têm que perceber que às vezes você tem uma padronização, muita da documentação já está pronta. Aquela documentação levou um pouco mais de tempo, já falei isso num vídeo anterior, porque a gente está levando em consideração você começar do zero, você começar organizado. Muita gente no dia a dia não é tão organizado assim, né? E eu falo para vocês, vou falar de novo, quem é organizado é quem tem mais sucesso, tá? Você pode ver isso aí no dia a dia dos profissionais e você vai ver também que quanto mais a gente avança com tópicos avançados de programação, fica imprescindível esse tipo de organização, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E aí você vai olhando ali, opa, coloquei o letra errado, vamos trocar. Mas vejam que os nomes são nomes que vão facilitar a leitura, né? É por isso que a gente vai fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eu tenho aqui, ó, a criação dessas UDTs, né? Veja que eu quero mostrar para vocês que essa organização vai ser válida para todas as plataformas, tá? A principal que a gente vai usar durante o PLC do Rascunho Software é o CodeSys, porque é gratuito, né? Mas eu vou mostrar aqui nas outras plataformas comerciais que a gente utiliza, né? O pessoal colocar assim as famosas, como Rockwell, assim, a gente vai ter uma organização bem similar, se não igual. Ou seja, o conceito em si funciona para todos, tá? E depois que eu fiz as minhas UDTs, eu vou começar a
organizar um pouco o meu software. Eu já vou colocar as minhas rotinas, porque as rotinas eu já tenho pré-definidas na minha documentação e a ordem delas. E eu decidi criar as rotinas numeradas R001. Por quê? Porque isso é uma coisa engraçada. A maioria das ideias de programação, elas organizam as suas rotinas em ordem alfabética. Então, se eu coloco ali um identificador R, que é uma rotina, e uma numeração na minha rotina, significa que independente do nome da minha rotina, ela vai estar na ordem que eu quero para o scan e na minha ordem de organização. Ah, mas a ordem do scan não está sendo definida pelo nome da rotina ali, não. Vai ser definida na sua chamada, né? Logicamente. Mas isso é uma forma de você organizar. E quando eu for fazer a chamada, ela tá ali numérica, tá fácil de eu manter a ordem. Eu não, entendeu? Como eu já estou criando ela organizada na ordem que eu preciso, quando eu for fazer a chamada na ordem, é só eu seguir como ela foi criada, nominho por nominho. É uma maneira mais fácil de programar e fica também mais organizado, visualmente inclusive. Né? Tem a parte de você ter a sua própria experiência como usuário do seu próprio software, dele ser fácil de você navegar. Tá ok? Então, a gente vai criando uma por uma das rotinas, conforme a documentação. Vou repetir isso umas 900 vezes, mas paciência, gente. Vocês têm que relembrar, né? A gente tá, para quem que é mais avançado, realmente isso é um saco. Para quem está iniciando, isso é sempre uma maneira de tentar fixar na cabeça, tá bom? E vocês vão ver aí a criação de uma por uma das rotinas, tá certo? E vocês vão ver também a chamada. E depois vocês vão ver que eu vou criar no TI Portal e vou criar também no Studio Logix exatamente as mesmas UDTs, exatamente as mesmas rotinas e exatamente as mesmas chamadas. Ou seja, o conceito que eu estou passando para vocês é um conceito que funciona para tudo. E o mais importante, eu garanto para você, se você seguir os passos básicos, você não vai ter problema. Qual foi o passo básico aí? Olha, criar o software, colocar, né, criar um novo projeto do software, criar a minha CPU, né, meu básico do meu hardware, criar minha UDT, minhas UDTs, criar as minhas rotinas. Pô, já tenho parte organizada. Quais vão ser os próximos passos? Eu vou criar as minhas funções que não dependem do tipo do hardware que eu estou lidando. Ou seja, um bloco de modo de operação ele não depende de um hardware específico. Eu vou criar um bloco de função, ou a minha função, para a movimentação de uma válvula, que também não vai estar ali dependendo tanto de um bloco, certo? Depois disso, que eu criei as minhas rotinas, eu vou lá e vou colocar as minhas chamadas, né? Vou no meu task ali do configuration e vou colocando tudo que eu preciso no meu main task, lá, todas as minhas chamadas, ó, uma por uma. Só adicionar, ó, para você ver, como está numerado, ó, é facinho, não precisa nem preocupar muito, ó, rápido, fácil, tá certo? Então esse aí foi o nosso vídeo da parte do CodeSys.